Meus irmãos, para nossa edificação, nesse primeiro dia do ano, eu quero expor alguns versos desse texto que nós lemos ao longo da liturgia, que está lá no livro das Lamentações, no capítulo 3. Eu lerei apenas os versos de 21 a 26 para a nossa edificação nesta noite. Lamentações 3, 21 a 26. Esperança em Cristo é o tema desta pregação. Assim diz a palavra do Senhor. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, Deus poderoso, louvado seja o Teu nome. Obrigado, ó Deus, por esta oportunidade de iniciarmos este ano na Tua casa, diante da Tua presença. Pedimos agora, ó Deus, que o Senhor com Teu Espírito Santo, o mesmo que encheu as nossas vidas conforme nós cantamos, possa também abrir as nossas mentes e corações para compreendermos a Tua palavra. Fale conosco, ó Deus, nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Chegamos ao início de mais um ano e nesse período nós costumamos ponderar sobre o ano que se passou, aquilo que planejamos, aquilo que conseguimos cumprir, as metas que conseguimos alcançar ou não diante do ano que se findou, e traçamos novas metas, novos planos, novas realizações para o futuro neste ano que se inicia. Mas nós precisamos nos perguntar, e quanto à nossa vida espiritual? Temos planejado? Temos estipulado metas para a nossa vida de comunhão e intimidade, crescimento espiritual para com o Senhor e diante do nosso Deus? Temos conseguido vitórias nas batalhas contra os pecados que vez ou outra nos assediam? Não há problema nenhum em planejar, estipular metas para o ano que se inicia, mas nós precisamos ter como metas também o nosso crescimento espiritual, a nossa comunhão com o nosso Deus. O problema é que quando nós fazemos esse balanço do ano que se findou e projetamos planos para o futuro, nós acabamos frustrados, não é verdade? Ao relembrar e traçar um panorama de como foi o ano que se passou, nossos fracassos vêm em nossa mente e nos entristecemos. Entristecemos por causa de pecados que não conseguimos vencer, diante de batalhas que vez ou outra nós perdemos, e às vezes parece que somos prisioneiros da nossa própria liberdade. A liberdade que temos, ela mesma nos aprisiona muitas vezes. A música Labirinto, de Ana Heloísa, retrata bem essa frustração que vez ou outra vem em nosso coração. Ela diz na sua letra, na letra de sua música Labirinto: onde te encontro? Nos meus sonhos, na minha preguiça, nas minhas horas de procrastinação. Planejamos, mas sempre postergamos, não é verdade? Onde te encontro? Na vida vazia, na sede que não alivia, na comida que não sacia. Não consigo nem me mover. Minha liberdade parece me prender. Onde te encontro? No que eu ouço ou no que eu canto? Ou no que eu leio sem prestar atenção?
te encontro no desespero, te encontro no dinheiro, te encontro onde termina a minha preocupação. Não consigo nem me mover, minha liberdade parece me prender, minha liberdade parece me prender. Essa música retrata um pouco dessa frustração, mas a esperança não é o fim. A esperança para o pecador que muitas vezes projeta planos e não consegue cumprir, por conta da sua própria deficiência e debilidade. E aqui a esperança é voltar os nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Aquele que diz que sem mim nada podeis fazer. A grande questão é que nós precisamos, antes de projetar planos para o futuro, colocar como prioridade o reino e a glória do nosso Deus. Nós precisamos aprender a estabelecer essa prioridade. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas, tudo aquilo que você projetou, planejou ou pretende realizar, há de ser acrescentado, conforme a vontade do nosso Deus. Portanto, diante das frustrações, não percam a esperança. Olhem para o autor e consumador da fé. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que nos fala de esperança. Uma esperança que o poeta alimentou em seu coração de ver não apenas assim, mas todo o seu povo um dia restaurado pelas misericórdias de Deus. O livro das Lamentações, meus irmãos, é um livro poético. As suas estrofes, os seus versos estão dispostos de tal maneira que formam um acróstico. O acróstico é um recurso poético em que o autor pega cada letra do alfabeto hebraico para começar, iniciar os seus versos. E o período em que esse livro foi escrito, o período no qual ele foi relatado, é o período do exílio babilônico. O ano de 586, 587 antes de Cristo, quando o exército da Babilônia, sob a direção e o comando do rei Nabucodonosor, cercou, sitiou a cidade de Jerusalém, destruiu os seus muros, o seu templo, e levou cativo alguns dos seus moradores, deixando alguns naquela cidade totalmente destruída, em ruínas e desolação, aqueles que não foram mortos à espada. E o autor muitas vezes é descrito como sendo o próprio profeta Jeremias, no livro que na ordem antecede o livro das Lamentações. Segundo a tradição judaica, ou segundo a versão da Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, afirmam que esse livro pertence ao profeta Jeremias. Entretanto, alguns estudiosos vão contestar a autoria como sendo de Jeremias, dizendo que não há elementos dentro do próprio texto que apontam o profeta Jeremias como o autor. Alguns vão seguir pelo caminho de que é o próprio rei Joaquim que escreveu este lamento. Outros vão atribuir a autoria ao rei Zedequias, o tio paterno de Joaquim, quanto à autoria deste livro, aquele que se rebelou contra Nabucodonosor, fazendo aliança com o Egito e se frustrando e culminando na total destruição e invasão de Jerusalém. Mas o fato de não sabermos realmente quem é o autor desse livro não implica e nem diminui de forma alguma a aplicação dos princípios que esse livro contém como ensinamentos e lições para a nossa alma, para aplicarmos as nossas vidas à luz desse texto sagrado, pois sabemos que o autor de toda a Escritura é o próprio Deus. É o próprio Deus quem produziu toda a sua palavra para deixar como alimento e recurso para a nossa alma. E o livro das Lamentações é escrito utilizando esse recurso literário na forma de lamento. O lamento era muito utilizado como versos cantados em ofícios fúnebres. Em ofícios fúnebres, contratavam pessoas específicas para proferirem lamentos e assim promover o luto diante de algum morto importante ou diante de algumas festas judaicas. Segundo alguns comentaristas, diz que o estilo literário dessa forma de lamento tem alguns propósitos interessantes.
Ele diz que o lamento não é simplesmente a expressão de dor, é também um meio de sondar e restaurar relacionamentos com Deus e curar vida e circunstâncias, tanto a nível pessoal, individual, quanto coletivo, nacional. O propósito, portanto, do livro de Lamentações é oferecer uma espécie de catarse, de purificação daqueles que sobreviveram à calamidade dessa afronta do rei Nabucodonosor, dessa invasão que assolou aqui a filha de Sião, a cidade de Jerusalém, apontando a sua dor, a sua tristeza e o castigo que eles de fato mereceram. Iremos tirar, diante de alguns versos, alguns princípios importantes para o ensino e instrução dos crentes em todos os tempos. Se nós olharmos para esse longo capítulo 3, os versos que o compõem, nós vamos verificar que os versos de 1 a 24 ensinam o que o autor aprendeu com os sofrimentos e com a fidelidade de Deus. Dos versos 25 até o verso 39, nós vemos destacados a resposta do orador diante da soberania e da bondade de Deus. Os versos 40 a 47 é uma expressão de clamor, expressam a oração do autor diante do que fez a ele e os seus inimigos. E os versos 48 a 66 vão demonstrar a confiança do autor, uma confiança positiva diante de Deus que há de se levantar contra os seus inimigos, contra os seus opressores. E a primeira lição, meus irmãos, que podemos destacar aqui é a aflição e o lamento diante do sofrimento. Todos nós passamos por momentos de sofrimento, alguns mais intensos que outros, alguns não tão intensos assim, mas todos nós, nessa vida debaixo do sol, passamos por alguns momentos de dificuldade. E uma pergunta nós precisamos fazer ao Senhor, precisamos fazer a nós mesmos. O crente pode lamentar diante do Senhor? O crente pode clamar contra Deus, olhando para a sua terrível situação? A conclusão que chegamos à luz desse texto é sim. Diante do livro das Lamentações, nós vemos que é possível sim expressar ao Senhor as nossas angústias, as nossas lamentações, o nosso clamor, sem ferir a sua integridade, sem ferir a sua santidade, sem ferir a sua vontade soberana, sem ferir a sua dignidade. Nós precisamos entender que a comunhão com Deus também implica em contar a Ele as nossas mágoas, os nossos anseios, as nossas fraquezas, os nossos medos, aquilo que tira muitas vezes o nosso sono, as nossas preocupações. Por isso podemos apresentar sim diante do Senhor as nossas queixas, porque nós temos um Deus vivo, um Deus que ouve o nosso clamor, um Deus que está atento às dificuldades que passamos. Nosso Deus não é um Deus distante, Ele está atento e Ele deseja que você compartilhe com Ele as suas lutas, as suas angústias, o seu sofrimento. Deus quer ter comunhão com você. Em Deus você tem um amigo em que pode confiar, um amigo para todas as horas, um amigo para compartilhar momentos felizes, mas também momentos de tristeza, angústia e dor. E é isso que o autor desse livro das Lamentações vai fazer. Em momento de profunda tristeza, aflição, ele vai elevar ao Senhor o seu clamor, o seu lamento. E aqui logo nos primeiros versos desse poema, no capítulo 3, o autor revela em primeira pessoa a situação vivida diante da destruição da cidade de Jerusalém. Meus irmãos, imaginem-se em uma cidade, e essa cidade totalmente destruída, corpos de pessoas mortas espalhadas por toda a cidade, crianças correndo sem mãe, mães correndo sem filhos, sem marido, porque alguns foram mortos pela espada. Alguns foram levados cativo para uma cidade estranha. Agora você está no meio de uma cidade totalmente em ruínas. O templo que era a glória de Israel está totalmente destruído, que representava a expressão da presença de Deus. A glória se foi.
E você está nessa cidade olhando aquelas pessoas caminhando, desoladas pela rua, sem ter o que comer, sem ter onde cultuar o seu Deus, muitas vezes sem casa para fazer de abrigo. Assim é a condição desse livro. Ele diz: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. A aflição do autor é tamanha que ele usa algumas figuras de linguagem para expressar a dor e o sofrimento que ele sentia dentro da sua alma. Ele expressa essa tristeza, comparando que essa tristeza é como o envelhecer da carne e da própria pele. É como se os seus ossos estivessem despedaçados. Interessante que o poeta enfatiza esse sofrimento como sendo atribuído pelo próprio Deus. O próprio Deus é quem causou esse sofrimento para este povo, e ele está ciente disso. E o desespero do autor é tamanho que ele se vê totalmente desolado. Ele se tornou objeto de escárnio para os seus inimigos. A sua alma não há paz, a glória e a esperança parece ter sido extinta. E o sofrimento que o Senhor mesmo causou a este homem foi tamanho, a ponto de abater não apenas o seu corpo físico, mas também a sua alma. Mas não é o fim. Ele ainda está vivo. Ele não está morto, ele está vivo, lamentando diante da sua situação de sofrimento, e por isso há uma fagulha de esperança, há uma ponta de força que faz com que o autor se agarre no Senhor e confie nessa esperança. E aqui nesse contexto o autor se coloca como representante de todo o povo. Eles não estavam sofrendo a imposição da ira do Senhor injustamente, e ele é consciente disso. Deus não estava se comportando como um carrasco para aquele povo, mas como um Deus justo que pune o pecado e os pecadores. Quando Deus prometeu a esse povo entrar na terra prometida, ele estabeleceu 2 princípios para que eles pudessem escolher a bênção e a maldição. A bênção seria decorrente da obediência à lei, e a maldição o contrário, quando eles deixassem de obedecer às leis do Senhor e se prostrassem aos ídolos dos povos. E nós precisamos relembrar o porquê este povo está nessa situação. Eu convido que você leia durante essa semana todo o livro de Lamentações, para você ver a angústia desse autor diante da situação que ele estava vivendo. Nos tempos do rei Josias aconteceu a maior reforma religiosa de Israel. E essa reforma só foi possível quando ele encontrou no templo o livro da lei. E ao tomar conhecimento das maldições daquele livro da lei, Josias rasgou as suas vestes, se humilhou perante o Senhor, porque sabia que o povo no tempo de seus pais haviam prevaricado, pecado, abandonado o Senhor. O povo havia abandonado de tal maneira que o seu próprio avô, o rei Manassés, cometeu atrocidades terríveis. Ele foi capaz de sacrificar o próprio filho nos vales de Inom. Ele adivinhava através de nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes, feiticeiros e prosseguiu em fazer tudo o que era abominável ao Senhor. Ele colocou prostitutas cultuais no templo. Ele perverteu totalmente o povo de Israel, e é por causa desses pecados que aquele povo estava naquela situação. O povo estava sofrendo um pouco, uma pequena porção do peso do castigo de Deus por causa dos seus pecados. E Deus enviou vários profetas para fazer o povo retornar ao Senhor, mas eles não deram ouvidos à voz de Deus. Eles continuaram obstinados em seus pecados, pecando, prevaricando contra o Senhor, e por isso Deus trouxe sobre esse povo todo esse mal. Mas ainda há esperança. E o autor no verso 21 vai dizer: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E essa esperança, meus irmãos, está fundamentada nas misericórdias do Senhor. É o segundo ponto desse sermão. A esperança nas misericórdias do Senhor. Nós vemos alguns atributos de Deus expressos aqui dos versos 22 a 25, no qual consiste como a base e o fundamento da sua misericórdia.
a misericórdia, a fidelidade e a bondade de Deus. Ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ele diz ainda: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Apesar de reconhecer em seu lamento que o sofrimento presente foi imposto pelo próprio Deus, ele reconhece que Deus, o seu Deus, é um Deus misericordioso. Ele sabe que o fato de estar vivo se deve justamente às misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, extirpados da terra. E ele sabe que as misericórdias de Deus não têm fim, pelo contrário, elas se renovam manhã após manhã, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Meus irmãos, sabemos que muitas vezes nós sucumbimos diante do pecado, que vez ou outra o pecado vem e nós caímos, não conseguimos vencer, mas não é o fim. Olhe para essa palavra: as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Essas misericórdias não estão fundamentadas naquilo que nós podemos fazer, nas nossas boas obras, não. Essas misericórdias estão fundamentadas no sacrifício do Cordeiro perfeito, aquele que veio ao mundo, viveu uma vida plena e absoluta de retidão diante do Senhor e entregou a si mesmo na cruz, para que as misericórdias do Senhor pudessem se renovar a cada manhã. É por causa do sacrifício do Cordeiro que você pode ter essa esperança. É por causa do sacrifício de Cristo perfeito, que redime o pecador, que você pode alimentar o seu coração com aquilo, a sua memória com aquilo que pode trazer esperança, porque as misericórdias do Senhor não se acabam, mas se renovam a cada manhã. Deus não tem prazer em incutir ao seu povo sofrimento, mas Ele é um Deus justo e misericordioso e Ele nos ama, por isso muitas vezes nos disciplina. A disciplina que recebemos da parte de Deus é prova do seu amor. Qual o pai que vê o seu filho cometendo coisas erradas e não vai discipliná-los? E nós disciplinamos os nossos filhos porque nós o amamos, porque queremos que eles sigam o caminho do bem, e assim Deus também trata conosco, mas Ele não tem prazer em afligir as nossas vidas. Verso 33 diz isso: porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Assim também, Deus não tem prazer em impor castigo aos seus filhos, mas Ele o faz porque Ele nos ama e porque nós merecemos muitas vezes a disciplina do Senhor. Ainda assim, o autor reconhece que mesmo diante daquela ruína, ele não tinha casa, provavelmente não tinha família, muitos dos seus amigos foram mortos a fio da espada, mas resta o principal a ele. Ele diz: a minha porção é o Senhor. Meus irmãos, que palavra maravilhosa. Imagine-se na condição desse autor. Ele perdeu tudo. Perdeu a glória de Israel, perdeu muitos amigos, parentes, provavelmente familiares, mas ele tinha tudo quanto precisava. Ele diz: a minha porção é o Senhor. Tenha como meta isso. O que você mais precisa, e a única coisa que você precisa é o seu Deus. Por isso diga: a minha porção é o Senhor. Por isso é nele que a sua alma deve esperar. É nele que o seu coração deve confiar, porque bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O mundo muitas vezes caminha por rumos que nós não entendemos e que não era aquilo que nós desejávamos em nosso coração, mas nós não precisamos nos desesperar. Aguarde em silêncio a salvação que vem do Senhor. Suporte o jugo da mocidade. Assenta-se solitário e fique em silêncio, porque Deus julga toda a terra.
Esse Deus, meus irmãos, é um Deus justo. É o Deus que executa juízo e justiça na terra, ainda que nós não entendamos, não compreendamos os caminhos que Ele percorre para estabelecer a sua justiça, mas nós precisamos confiar de que Ele está no controle. A terceira verdade desse texto, meus irmãos, mostra que um passo para confiar e descansar nas misericórdias do Senhor é se arrependendo e confessando os seus pecados a Deus. E não há outra maneira melhor de começar o ano do que confessando a Deus os nossos pecados, do que de fato nos arrependendo de tudo aquilo que praticamos de mal contra Deus. Ele vai deixar isso muito claro a partir do verso 38. Acaso não procede do Altíssimo tanto mal como bem? Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos, olha a conversão aqui, para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoastes. Cobriste-nos de ira e nos perseguistes, e sem piedade nos matastes. De nuvem te encobriste, para que não passe a nossa oração. O autor sabe que ele merece o justo castigo de Deus. Ele reconhece isso quando ele confessa ao Senhor os seus pecados. Ele convida todos para que esquadrinhem os seus caminhos, para que coloquem a sua vida à luz do Senhor nosso Deus, para que Ele veja os nossos maus caminhos e conduza o nosso coração ao arrependimento sincero. Não há outra maneira de renovar a nossa comunhão com Deus do que confessando, reconhecendo os nossos pecados. Reconhecemos que merecemos o justo castigo de Deus, para que Ele olhe para nós pelos olhos do sacrifício do Cordeiro e derrame sobre nós a sua graça e misericórdia. Eles foram rebeldes, eles pecaram contra Deus, mas eles confessaram os seus pecados ao Senhor. E depois de confessar, de reconhecer os seus pecados, a única saída para você é invocar o nome do Senhor. Por isso, invoque o nome do Senhor como o autor faz, a partir do verso 55. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome, diz. Ouviste a minha voz, não escondas os ouvidos aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste: não temas. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma, remiste a minha alma. Diante dos seus pecados, a única saída para você é invocar o nome do Senhor. Meus irmãos, Cristo não tem os seus ouvidos moucos. Ele não é surdo ao nosso clamor. Quando nós oramos em um nome de Cristo, porque sabemos que Cristo nos ouve. Então peça ao Senhor. Qual é o desejo do seu coração? Ver a sua família na casa de Deus? Peça ao Senhor. Clame ao Senhor de dia e de noite. Invoque o nome do Senhor da mais profunda cova. Clame ao Senhor, invoque o nome do Senhor. Diz: Senhor, não escondas de mim o ouvido, ouça os meus lamentos e o meu clamor. E a resposta de Deus ao seu coração é a mesma que Ele dá aqui ao autor do livro de Lamentações: não temas. Não temas diante do futuro. Meus irmãos, se é algo que o crente precisa entender, é que Deus está no controle de tudo. Por isso não temas. Deus está conduzindo a história para o seu determinado fim. E o determinado fim para aqueles que exaltam, para aqueles que foram remidos pelo Senhor, é a glória de Deus. O crente é vitorioso, por mais que ele passe por tribulações, ele sempre será vitorioso por meio de Cristo, porque o Senhor remiu a nossa vida. Portanto, irmãos, vimos que é possível apresentar os nossos clamores ao Senhor. Apresente os seus anseios a Deus, aquilo que está oprimindo o seu coração, eleve ao trono do Senhor e confie nas suas misericórdias.
O autor reconhece que todos esses males foram impostos pelo próprio Deus, mas há uma fagulha de esperança. E essa esperança, meus irmãos, é as misericórdias do Senhor em Cristo Jesus que se renovam a cada manhã. Confesse os seus pecados ao Senhor, os seus erros, e renove a sua vida de comunhão com o Senhor. Invoque a Deus para que Ele redima a sua alma, para que Ele se faça presente na sua vida. Estipule como metas viver uma vida de comunhão com o Senhor neste ano de 2023. Estipule como metas crescer na graça e no conhecimento de Deus. Estipule como metas ler e meditar na sua palavra todos os dias. Reserve um momento deste dia, estipule isso como meta para ter comunhão com o Senhor, para que Deus abençoe o seu casamento, para que Deus abençoe a sua vida pessoal, para que Deus abençoe os seus relacionamentos com os seus filhos, para que Deus abençoe o seu trabalho, para que Deus abra a porta para que você possa proclamar o Evangelho do Senhor, para que Deus abençoe os missionários que estão espalhados nesses 4 cantos desta terra, para que você possa ter condições de saúde e trabalho para sustentar a obra do Senhor, para contribuir com os dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Ore e clame, estipule como metas uma vida mais íntima de comunhão com o Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e saibam que todas as coisas hão de ser acrescentadas. Que as misericórdias do Senhor em Cristo Jesus nos encontre, porque nós precisamos ser encontrados por Cristo, e que renovemos nele a nossa esperança de um futuro melhor, conforme os versos finais dessa música que nós iniciamos, de Ana Heloísa, a música Labirinto. Ela termina da seguinte forma, e que essas palavras sejam também as nossas palavras diante de Deus. Admito, eu errei. Não sou eu que encontro Cristo, é você desde o início. Foi você quem me procurou no primeiro jardim. Foi você que deixou sua glória por mim, para morrer de uma tristeza de sangue e suor, por viver num chão de areia e andar comigo, que sou pó. Todo dia, Cristo, quem me encontra é você. Todo dia, Cristo, quem me encontra é você. Todo dia, todo dia. Que neste ano, a cada dia, sejamos encontrados por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações.